Bom, hoje então nós vamos conversar um pouquinho sobre a incrível Hilda Hilst. Bom, primeiro eu preciso começar esse vídeo dizendo pra vocês que essa foi a primeira vez que eu li alguma coisa dela. Eu comecei pelo A Obscena Senhora D. E levei um susto, né? Enfim, eu não sabia absolutamente nada sobre ela. Antes então de ter recebido esse livro aqui da editora, né, eu tinha recebido o Fico Besta Quando Me Entendem, tá? Nessa edição linda, em capa dura, da Biblioteca Azul, né, que é um selo da editora Globo. Só que eu achei meio estranho começar por um livro de entrevistas. Então eu acabei entrando em contato com a editora e pedi, né, esse exemplarzinho aqui da Obscena Senhora D. E bom, é um livro super curto, ele tem exatamente 90 páginas, uma diagramação super bacana, espaçamento duplo e tudo mais. E eu li este livro em uma manhã. Mas enfim, quando eu terminei de ler esse livro, eu olhei pra ele e falei... Sabe aquela sensação de eu não sei se eu entendi você? Então eu acabei lendo de novo o livro no mesmo dia, né, no período da tarde, assim, quase noite. E acho que eu entendi, dona Hilda. Então olha só, vejam bem o título do livro de entrevistas dela, né? Fico Besta Quando Me Entendem. Então ela mesma sabia, né? Enfim. O que tem de difícil nesse livro? A verdade é a seguinte, nós não estamos acostumados a ler este tipo de literatura. Esse é o problema. O problema é do leitor, não da autora. Ela escreveu esse livro aqui num fluxo de pensamento frenético ali, né? De modo que na primeira leitura em que eu fiz, foi complicado distinguir quem estava falando comigo. Quem era, afinal de contas, o narrador, né? Que estava expondo suas ideias. Eu tive com esse livro aqui mais ou menos o mesmo estranhamento que eu tive das primeiras vezes que eu tentei ler Ulisses. E não me surpreendi nem um pouco ao ler as entrevistas dela e descobrir que ela era leitora de Joyce, então... E bom, vamos à Senhora D, afinal de contas, sobre o que é esse livro. Aí lê que é a personagem principal, que se autodenomina, né, Senhora D, D de derrelição, que a gente fica sabendo no próprio livro mesmo, que quer dizer abandono, solidão, desamparo. Enfim, por que a Senhora D está se sentindo tão desamparada? Porque ela perdeu o amante, não se sabe quando exatamente, não se sabe se faz pouco tempo ou muito tempo. Mas ela tá lá, morando nessa casa sozinha, e ela habita exatamente o canto embaixo da escada, o que me lembrou um pouco Harry Potter. E de qualquer forma, nós temos aí esta senhora refletindo sobre a vida, o universo e tudo mais, sentindo falta desse amante que conversa com ela, e enlouquecendo aos poucos. Então dá a entender que esse momento dela ali de derrelição está afetando cada vez mais, de forma que ela já não sai mais da casa, ela virou a louca da vizinhança. Então em alguns momentos a gente entra em contato com esses vizinhos, né, a gente fica sabendo que ela tem umas atitudes meio estranhas, ela abre a janela no meio do dia sem roupa, enfim, faz careta pras crianças, assusta todo mundo. E ela faz perguntas o tempo todo. Inclusive o marido dela num dado momento diz o seguinte: vais ficar triste de teres perdido tempo com perguntas. Pensas como serás aos 60? Eu estarei morto. Por quê? Causa mortes? Acúmulo de perguntas de sua mulher e lê. Sensacional. Enfim, ela não mede as palavras, não. Ela escreve palavrão pra caramba. Então, provavelmente ela deve ter assustado ali a sociedade falso moralista ali do começo dos anos 50, que foi quando ela começou a escrever. E das pessoas que têm nojinho das partes íntimas do corpo, porque ela fala sobre elas o tempo todo. Como eu falei pra vocês, a segunda vez em que eu li o livro, eu li assim, prestando bastante atenção em peraí, quem é que está falando agora? São os vizinhos? É ele? É o menino porco? É Deus? Enfim. Então é isso aqui foi o primeiro contato que eu tive com a obra da Hilda Hilst. E na sequência, então, eu já me senti um pouco mais preparada para conhecê-la, em suas próprias palavras, certo? Então este livro aqui é uma coleção de 20 entrevistas da Hilda, sendo que a primeira entrevista foi dada em 1952 e a última entrevista em 2003. Ela faleceu em 2004. Uma das entrevistas mais bacanas, na verdade, não é uma entrevista, é uma, como é que se diz, uma transcrição de uma palestra que ela deu na universidade. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Ela é filha de um Almeida Prado, né? O pai dela enlouqueceu quando ela era bem pequena. E o pai dela era lindo, fantástico, sensacional. E ela cresceu com essa imagem desse homem lindo, talentoso, porque ele escrevia, ele também era poeta, e completamente maluco. E ela sempre foi uma mulher à frente da sua época. Então nos anos 50 ela era considerada praticamente a puta da turma. Ela se formou em Direito, era linda, sensacional, participava das altas festas e tudo mais. Num dado momento ela conheceu Marlon Brando, minha gente. Marlon Brando.
Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema pra ela. Então, assim, ela não era pouca porcaria, não. E ela escrevia bem. Ela era considerada uma grande poetisa da sua época. O problema foi quando ela começou a escrever sua prosa. Num dado momento, ela se cansou de toda a badalação, acabou se casando por imposição da mãe. Enfim, construiu lá um casarão colonial e se enfiou no meio do mato. Numa casa sem eletricidade, onde ela passava seu tempo escrevendo e o marido passava o tempo esculpindo. Tudo na maior santa paz, não fossem as visitas de discos voadores e dos espíritos convocados através de tentativas de gravações de vozes do outro mundo. Aliás, essa parte da vida da Hilda, né, em que ela fez esses testes todos, tentando gravar vozes, né, de pessoas falecidas e tudo mais, é a única parte assim, que me incomodou um pouco nesse livro, porque em toda a santa entrevista, a partir dos anos 70, né, porque a primeira é de 52, como eu falei pra vocês, a partir dos anos 70, né, que foi quando ela começou essas pesquisas aí, essas tentativas de contato, todas as entrevistas tem alguém perguntando pra ela sobre isso. Então ela conta, ela já tinha decorado o nome das pessoas que tinham inventado lá o aparelho, da pessoa que tinha tentado gravar pássaros no meio da floresta e acabou gravando vozes dos amigos falecidos e blá blá blá. Ela conta essa história trocentas vezes. Chegou uma hora que eu já tava assim, eu vou pular essa parte dessa entrevista. Mas não, né? Porque, enfim, ela sempre acrescentava algum comentário espirituoso. E por causa dessas tentativas de contato com, né, seres do além, ela acabou sendo tida como uma louca, né? Até mesmo pelos amigos mais próximos. Ela não gostava de falar sobre a sua obra. Achava que ela não tinha que explicar nada, não. O livro tá aí, lê aí, vê o que você entende. E ela reclamava também de que as pessoas não liam seus livros. Os livros dela não vendiam, eram mal distribuídos. Provavelmente por causa daquilo que eu falei, né? O falso moralismo das pessoas. Nos anos 90 ela tentou escrever uma trilogia pornográfica. Eu tô bem curiosa pra ler. Ela decidiu que ela ia parar de escrever livros sérios e ia tentar a pornografia para ver se ela conseguia alcançar o público. O que me fez pensar que se a Hilda tivesse vivido mais 10 aninhos, isso teria dado muito certo, né? Dado ao boom de literatura erótica que nós tivemos aí desde o ano passado, não é mesmo? A questão dessa reclamação dela de que as pessoas não a liam é interessante, né? É curioso você ver, assim, desde as primeiras entrevistas dela até as últimas, né? Porque ela muda. Quando o entrevistador pergunta pra ela, mas por que será, né, que as pessoas não leem, né, seus livros, não comentam sobre eles e tal, ela diz o seguinte, por quê? Porque as pessoas estão se imbecilizando cada vez mais, a crueldade dos homens é cada vez maior, a futilidade, o desejo do consumo está dominando o mundo. Eu gosto de repetir a frase de um ensaísta e filósofo francês, professor de Sorbonne, Alain, pseudônimo Émilie Chartier, admirado por intelectuais como Sartre e Simone de Beauvoir. Ele dizia que a futilidade é um estado violento. Você pensa que pode arrancar a futilidade de uma pessoa, mas você não arranca nunca a futilidade de um ser fútil. É a própria essência desse ser. Sensacional! Sério, ela é incrível. Eu tô doida pra ler as outras coisas dela agora. E, enfim, né, antes tarde do que nunca. Tudo bem que ela já faleceu, né? Eu falei pra vocês, ela faleceu em 2004. Mas é, com certeza, necessário conhecer a Hilda Hilst, gente. As entrevistas são deliciosas, mas é aquilo, eu acho que vale a pena você ir atrás da obra dela antes de ler as entrevistas. Eu vou dar uma folhada no livro para vocês verem. Então, essa edição aqui, gente, tá primorosa. Tem aqui algumas gravuras feitas pela própria Hilda. Aqui tem um prefácio falando um pouquinho sobre ela. E aí, assim, no início de cada uma das entrevistas tem uma frase de destaque e aqui começa, então, a entrevista. Algumas são bem curtas, algumas mais longas, mas enfim, você não vê o tempo passar, sério. Ela é sensacional. Bom, é isso então. Fica a dica então pra vocês desses dois livros sensacionais. E assim, não tem por que se assustar com a senhora D ou com a senhora Hilda, gente. Ela simplesmente fala sobre tudo aquilo que nós pensamos, mas não temos coragem de elaborar e colocar em palavras e em prática e etc. É isso então, se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha, de favoritar, ajudar a compartilhar e beijo pra todo mundo. Até mais.